Oi, pessoal! Hoje nós veremos sobre transformações dos materiais. Os materiais eles podem apresentar diferentes composições. O que vai influenciar serão suas características e propriedades. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à modificação para originar um novo produto. Transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que modificam um material sem alterar sua composição. Eles são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Por exemplo, a mudança do estado físico do sólido, líquido e gasoso. Isso aí pode ser desfeito. Por exemplo, a água, ela pode ser congelada, da mesma forma que ela pode ser descongelada e voltar para a forma líquida. Então, isso aí é reversível, ela pode ser desfeita. Uma transformação física reversível. Através também da dilatação térmica, que é o aumento do volume de um material ao ser aquecido e ao ser resfriado ele volta ao seu tamanho original, seu tamanho inicial. Então, como a gente tem um exemplo do termômetro, o líquido que tem dentro do termômetro, quando sofre uma alta temperatura, tem uma dilatação térmica, ou seja, o líquido vai subir para medir a temperatura e quando esse termômetro é esfriado, esse líquido volta para o seu tamanho inicial. Então, teve uma alteração, uma modificação do material, mas não mudou sua composição. As transformações irreversíveis, que são aquelas que são de forma definitiva, ou seja, elas não podem voltar ao que era antes. Por exemplo, a fragmentação. O que é a divisão da matéria em pedaços, ou seja, fragmentos menores. Por exemplo, um prato de louça ao cair no chão, ele fragmenta-se em diversos pedaços de menor massa e de menor volume. O prato ele não retornará ao seu estado inicial, mesmo que seja colado. Ou seja, ele pode ser colado, mas ele não vai ficar do mesmo jeito que era antes de cair no chão, antes de ser quebrado. Então, as transformações físicas, elas podem ser reversíveis, que são aquelas que podem voltar ao seu estado inicial, e irreversíveis, que são aquelas que têm uma transformação definitiva, que não podem voltar ao seu estado inicial. Transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com características distintas do original, podendo provocar mudança de cheiro, sabor ou cor, liberação de gás ou de calor e emissão de luz. Essas mudanças, elas são chamadas de evidências, ou seja, quando um objeto, uma matéria, ela está passando por uma transformação química, vai haver evidências, ou seja, a gente vai poder identificar essas transformações. Exemplo de evidências das transformações químicas, através da formação do ferrugem, do calor e da luz emitida para o ambiente, como por exemplo uma vela acesa, e a alteração da cor e da textura, como por exemplo na massa do pão durante a etapa de seu preparo. Então isso aí são evidências de transformações químicas. Transformações físicas e químicas na natureza. Então, na natureza, a gente pode encontrar algumas transformações físicas, como a quebra do galho de árvores, a mudança do estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água, que é o sólido, líquido e gasoso. Então, essas aí são transformações físicas que a gente pode encontrar na natureza. Já na transformação química, a gente pode identificar elas através do processo de digestão dos alimentos pelos seres vivos, a alteração da cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer e a transformação de material orgânico por organismos decompositores. Então, aqui na decomposição, o que seria a decomposição? Se vocês observarem essa imagem, é uma laranja que está estragada. Então, uma laranja estragada, ela tem uma consistência, o sabor e o cheiro bem diferentes de uma laranja fresca, ou seja, de uma laranja que está própria para alimentação. Então, a laranja estragada, ela vai ter alterações químicas, mudanças que são evidentes
na laranja e passa por uma transformação química. Aí a gente tem, por exemplo, essas evidências através do cheiro, que vai ter um cheiro desagradável, através da consistência dela, que vai estar mais mole, através do sabor, que vai estar com sabor de estragado. Então, isso aí são várias evidências que comprovam que essa laranja passou por uma transformação química, que é a decomposição. Então, na laranja, se vocês observarem, tem uma camada branca ou esverdeada, que corresponde ao bolor, que são fungos decompositores que transformam os materiais que compõem a fruta em açúcares, água, sais minerais e outros componentes utilizados para a sua nutrição. Então, os fungos vão transformar todos os componentes da laranja em nutrientes para que ele sobreviva, para que ele consiga se reproduzir. Então, aqui a gente tem também um exemplo de uma representação esquemática de uma estrutura do tipo bolor, que é um tipo de fungo. Então, isso aí é uma imagem onde representa a casca da laranja. Essas setas brancas indicam os fungos liberam na laranja alguns compostos que causam a sua decomposição e as setas vermelhas indicam os novos materiais formados que podem ser absorvidos como alimento pelos fungos, permitindo que eles vivam e se multipliquem, que seriam o que esses materiais? Os açúcares, a água, os sais minerais. Então, isso aí são todos os nutrientes, todos os materiais que os fungos formaram e eles serão absorvidos por ele. Várias bactérias, elas também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais, como a madeira. Esse tipo de transformação do material orgânico recebe o nome de decomposição. Então, sempre que uma matéria orgânica, ela passa por um processo de transformação química, através de decompositores, a gente chama esse processo de decomposição. No solo, o processo de decomposição transforma o material orgânico em componentes mais simples. Processo muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois devolve para esses componentes para a natureza e, por sua vez, podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. As transformações físicas e químicas no lixo. O lixo orgânico ele é decomposto rapidamente por certos fungos e bactérias. Nesse processo de decomposição ocorre uma liberação de gases de odor desagradável e a formação de um líquido escuro chamado chorume, que é o que está aí nessa imagem. Esse líquido escuro é chamado de chorume. O chorume ele pode estar contaminado por materiais tóxicos como mercúrio e chumbo, que são provenientes, por exemplo, de lâmpadas fluorescentes, pilhas e tintas descartadas inadequadamente. E quando misturado ao lixo orgânico, eles podem contaminar o solo e os corpos de água, ou seja, os oceanos, os lagos e os rios. Papel, plástico, vidro e alumínio, eles podem ser reciclados, ou seja, podem ser empregados na fabricação de novos materiais. A reciclagem contribui muito na preservação do meio ambiente, pois evita que o acúmulo de lixo e também reduz a necessidade de extrair novos materiais da natureza. Então, aqui a gente tem um ciclo contínuo do vidro, por exemplo. Depois da distribuição, nos locais de venda, os consumidores utilizam o produto e descartam o vidro, né? As embalagens separadas para reciclagem vão para a coleta seletiva. Na coleta seletiva vai ocorrer a limpeza e seleção, separando o vidro de acordo com a sua cor. Depois disso, o vidro é triturado, ou seja, fragmentado em pedaços pequenos. A matéria-prima pronta para ser encaminhada para a indústria. As indústrias vidreiras, elas produzem pedaços de vidro de diferentes tamanhos e encaminham para outras empresas. Os envasadores, os produtos são colocados dentro de um frasco de vidro de acordo com o que a empresa produz. E, novamente, esses produtos voltam para a distribuição e voltam para as prateleiras dos mercados para novamente ocorrer todo esse ciclo de novo. Os consumidores utilizam os produtos, é descartado de forma correta
de acordo com a coleta seletiva e volta para todo esse processo de reutilização. Então, encerramos nosso conteúdo aqui sobre as transformações da matéria. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem repetir esse vídeo e qualquer coisa podem falar comigo no privado. Assim que tiver todas as dúvidas esclarecidas, vocês vão fazer a atividade. Boa atividade para todos!